nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Alegria passar este final de semana, sábado e domingo aqui na PIB de Rio Verde. Como disse ontem, só recordação boa, eu só tenho memória boa daqui. Graças a Deus por essa caminhada que a gente tem aí, em vários momentos, em vários formatos. Mais uma aí para acontecer em outubro, dia 12, Rio Preto e Rio Verde. É um sonho antigo que a gente já tinha de fazer essa viagem ali para Israel, e a gente adiou por tantas coisas, pandemia, história, a guerra lá, mas agora a gente vai, e se você tiver condições, permaneça um pouquinho aqui depois do culto, a gente vai dar alguma informação, tirar dúvida, para que você, se Deus permitir, esteja conosco ali na Terra Santa. Nós estamos agradecidos mais uma vez, pastor Milton, obrigado pela honra do convite, e todos os demais irmãos, os líderes aqui da igreja que estão servindo ao Senhor, que Deus abençoe ricamente esta igreja. Nós estamos falando sobre este tema que foi colocado, um tema excelente, todos os povos te louvam, tem a ver com o final de todas as coisas, tem a ver com a consumação de todas as coisas, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o nosso propósito de existência. Nós somos criados para o louvor da glória do Senhor, nós fomos criados para a adoração. Deus criou o universo, as galáxias, os planetas, colocou a gente também como primazia da criação, com relacionamento com Ele. A gente se perdeu, Deus preparou o caminho de volta, e tudo o que tem acontecido na história da humanidade é para ter a gente fala de um final, mas ali é o começo da eternidade. A eternidade não é o fim, mas a eternidade é o começo de uma nova etapa que nunca vai se acabar. É muito difícil a nossa mente finita entender uma coisa que não acaba nunca. É muito difícil para a gente entender uma coisa que sempre existiu. Às vezes a gente consegue entender a eternidade lá para frente, mas pensar para trás também que Deus sempre existiu, Ele nunca começou, e Ele preparou essa passagem nossa aqui para a gente viver eternamente com Ele no céu. Apocalipse capítulo 5, os versículos que foram direcionados pelo pastor Milton e a sua liderança, é a coroação do Cordeiro, é Jesus dando contas ao Pai da obra que Ele realizou aqui entre nós, da sua morte sacrificial, da sua ressurreição, e Ele então está ali colocando diante do Senhor aquilo que Ele realizou, e Ele foi achado o único digno. Não havia na face da terra, no céu, nem anjo, nada que pudesse abrir o livro com os 7 selos. E estes 7 selos que são os decretos de Deus, os desígnios de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, por causa da sua morte, por causa da sua obediência, Ele foi o único digno. A gente canta isso, para abrir o livro, para então tirar os selos e fazer com que a vontade de Deus prevaleça. Tem a ver com louvor, porque quando o Cordeiro, que tinha a aparência de que tinha morrido, e Jesus ali naquela figura do Apocalipse, ainda com marcas da sua crucificação, de alguma forma, mas quando João olhou, e depois do seu choro, o ancião disse para ele: não, o leão da tribo de Judá venceu, e o livro abrirá. E quando o Senhor Jesus Cristo então pega o livro, o texto do Apocalipse vai dizer que os 24 anciãos se prostraram em adoração, os anjos louvando, os seres viventes, aquela representatividade da natureza, do ecossistema, também presente naquele momento. Eles estarão na eternidade conosco, eles adorando o Cordeiro e louvando o Cordeiro. Por isso essa noite é uma noite que a gente quer falar de adoração, porque a gente foi criado para adoração, e a nossa eternidade vai ser adoração. Adoração é algo que nunca vai acabar, porque a gente vai passar a eternidade louvando e adorando ao Cordeiro, que foi morto, mas ressurgiu e cumpriu a sua obra, e Ele é o Senhor e é o nosso também
Salvador. O texto que nós separamos, João capítulo 4, abra a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de João, no capítulo 4. Texto conhecido. Nós vamos ler do 19 ao 26. Evangelho de João, capítulo 4, 19 a 26. Na minha versão, diz assim, acompanhem o texto, mesmo sentado como você está. Aqueles que nos acompanham também pela internet, que possam ter esse tempo de olhar a Escritura e também ouvir a palavra no meio digital que você estiver utilizando. 4:19. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem no espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu o que está falando contigo. Senhor, mais uma vez, tua palavra lida, santa, poderosa e eficaz. Teu povo aqui reunido, a tua igreja, nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes para o entendimento e que essa palavra possa ganhar sentido, possa nos alimentar, possa nos edificar e que sempre, sempre, sempre o Senhor receba todo louvor, toda honra e toda glória. E nós falamos isso, pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Texto conhecido da palavra de Deus, associamos ao tema todos os povos te louvam, e todos os povos te louvam através de pecadores redimidos que tiveram um encontro transformador com Jesus. A ênfase, quando a gente coloca na adoração, tem a ver com a obra missionária. A gente teve já há tempos atrás debates teológicos e missiológicos para dizer qual é a primazia, o que é a primeira coisa que a igreja tem que fazer: evangelizar, fazer missões ou adoração? E durante um tempo a gente tinha esse debate. Um grupo dizia: não, o principal da igreja é evangelizar, a obra principal a fazer é a obra missionária. E outros diziam: é a obra de adoração. E aí a gente entendeu biblicamente que o principal da igreja, o que está em primeiro lugar, a primazia, é a adoração, mas não coloca missões numa posição inferior, porque a obra missionária e a obra de evangelização, ela é realizada para aumentar o número de adoradores em toda a terra. Queria ver um amém seu, um sorriso, um ânimo, uma esperança. Nós falamos de Jesus, nós pregamos o Evangelho, nós enviamos missionários aos países, nós estamos discipulando pessoas, porque nós queremos que pessoas que não adoram passem a adorar, pessoas que não exaltam ao Senhor passem a exaltar, e a gente vai trabalhando a obra missionária e aumentando o número de adoração. Toda vez que a gente planta uma igreja, tem mais cantos subindo da terra, amém? Toda igreja plantada aumenta o número de oração chegando no trono. Então, a obra missionária faz parte desse componente que vai durar o resto da nossa vida, a eternidade toda, adorando ao Senhor, adorando a Deus Pai, adorando a Deus Filho, adorando ao Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, por tudo que o nosso Deus realizou e vai continuar realizando. Quero definir algumas coisas. E cadê o Levi? O Levi está por aí. Onde está o Levi? Está lá. A Silvia também. Nós temos aqui os especialistas
que são os ministros de música, mas a gente define adoração, porque às vezes há uma confusão. Tem gente que acha que adoração é somente música, né, Levi? Tem gente que acha que adoração é cantar, é também. E o louvor? As pessoas também entendem o louvor como também a música, mas ele tem um componente que vai além disso. E quando a gente fala de adoração, a gente está falando de algo que é invisível, de algo que tem um quê de mistério também. Porque se você pensar, criaturas finitas como nós somos, limitados, pecadores, e quando a gente adora ao Senhor, é o contato daquilo que é finito com aquilo que é infinito. De seres mortais com o Deus imortal. É uma ligação do céu na terra. E Deus preparou isso porque Ele nos criou para a sua comunhão. Então a adoração é uma disciplina, é uma obra extraordinária. Nós temos alguns termos bíblicos para falar de adoração. Um deles é o proskuneu, que nós temos em alguns momentos do texto bíblico, nas experiências de Jesus, principalmente com aquele fato da mulher sirofenícia, que queria que Jesus curasse a sua filha endemoniada, e ela encontra com Jesus e começa a pedir, Jesus não responde nada, ela começa a gritar, não resolve, ela vai para a adoração. E o proskuneu tem este significado de se prostrar, de se ajoelhar. E esse vocábulo que define a adoração, o proskuneu, ele significa um gesto externo de adoração. É você colocar no seu corpo um gesto que expressa adoração. E ao se ajoelhar, o adorador está dizendo, eu sou pequeno, o Senhor é grande. Eu sou necessitado, o Senhor pode me ajudar. E juntamente com isso, com esse gesto, é preciso que hajam também as outras qualidades do adorador, para que realmente a adoração aconteça. Gosto da definição de que adoração é invisível. E nós temos alguns teólogos e missiólogos e musicistas que concordam com isso. Sabe por quê? A adoração é invisível, porque só Deus vê. Porque a adoração acontece no nosso interior. Adoração é um sentimento que está dentro de nós, que tem a ver com gratidão, tem a ver com reconhecimento. E este sentimento que está no nosso coração, na nossa mente, o nosso entendimento de Deus, a nossa gratidão pela salvação, a nossa gratidão porque a gente comeu hoje, porque Ele nos dá a comida, o alimento, a roupa, Ele cuida, Ele está cuidando. Então a gente expressa este sentimento que está lá, e Deus conhece os corações. Deus não se engana, Ele só recebe a adoração de quem tem o coração colocado diante dEle, com a postura que Ele exige. E a adoração tem esse componente. Qual seria a diferença, então? Adoração, culto e louvor. Adoração, como eu disse, é uma atitude interior de submissão, reconhecimento, entrega, afeição, amor para com Deus. E louvor? Nós podemos dizer que o louvor é expressar o sentimento do coração. O louvor é colocar para fora o que está dentro de você. E como é que a gente coloca para fora? A gente coloca cantando. Mas alguém declamando uma poesia também pode louvar. Quando alguém lê um texto bíblico, também está louvando ao Senhor. E a gente louva com as palavras, a gente louva com os gestos, a gente louva ao Senhor com o nosso ser e também com o gestual de adoração, que tem a ver com o nosso corpo físico. E dessa forma, adoração ao Senhor. E culto? Culto é a forma, é o formato, é o modo externo e público de como nós vamos expressar adoração. Tem a ver com o vocábulo lá do latim, latreia, que tem a ver com o serviço religioso. É como a gente organiza as coisas aqui. O que vai acontecer primeiro? O que vem depois? Mas o foco sempre na pessoa do nosso Deus que está entre nós. O foco sempre é nele, para que ele seja exaltado e a gente consiga adorar ao Senhor
em espírito e em verdade. A pergunta para que a gente possa responder nesta noite, e olhando o texto e a experiência de uma mulher que era da localidade de Samaria, eu quero refletir com vocês sobre o que impede a adoração verdadeira. Quais são os impedimentos para que alguém não adore ao Senhor, ou alguém que já é adorador tenha um período sem adorar ao Senhor? E o primeiro impedimento que eu coloco aqui da adoração verdadeira é o impedimento da falta de conhecimento. Nós adoramos o que conhecemos, e Jesus vai dizer. E ele vai dizer que os samaritanos, eles estão com um desconhecimento de quem esse Deus é, do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele vai fazer, para que possa ter esta adoração. O impedimento da falta de conhecimento. É muito interessante que o texto vai nos colocar, capítulo 4, todo ele é dedicado. Eu comecei no 19, se você tiver a Bíblia, acompanhe aí. E os primeiros versículos do capítulo 4 vão colocar, o texto coloca para nós, que quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Galiléia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. A pergunta é, por que João, escrevendo, relata que era necessário Jesus passar por Samaria? A consequência aqui, ou o que coloca esse encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, é uma disputa de fariseus com os discípulos de João, com os discípulos de Jesus. A fama de Jesus aumentava e começou lá aquela fofoca, né? Aquelas situações de partidos, de preferência, dizendo que Jesus tinha ultrapassado João Batista, que agora estava batizando. O texto diz que Jesus nem batizava, mas os 12 batizavam no lugar dele. E aí Jesus, querendo fugir da polêmica, ele vai sair da região da Judéia, que é a região sul de Israel, ele vai para a região norte de Israel, e o texto diz que era necessário passar por Samaria. Como que um judeu normalmente se deslocava da região de Jerusalém, do sul para o norte? A discriminação com Samaria, que ficava na parte e que fica na parte central de Israel, era tão grande que os judeus normalmente pegavam dois caminhos. Ou ele ia para o mar Mediterrâneo, subia uma estrada pelo litoral do mar Mediterrâneo e entrava lá na parte norte, para chegar na Galiléia, para chegar em Nazaré, simplesmente para não ter que pisar em cidades de samaritanos, para nem se aproximar de samaritanos, para não ter que parar na viagem para algum tipo de alimentação que fosse necessário ali, na região dos samaritanos. O outro caminho utilizado, eles saíam da parte sul, e você pode imaginar que esse corredor é o Rio Jordão? Diga amém se você consegue. Está ruim, hein, gente? Muita tela, cuidado, viu? A tela está atrapalhando a imaginação e a criatividade. Consegue imaginar o corredor Rio Jordão? Amém? Eu estou no templo em Jerusalém, o púlpito é o templo. Lá, na saída, é a Galiléia. Ou ele ia pelo litoral, ou sabe o que eles faziam? Desculpa, gente, eu estava dentro do Rio Jordão. Eu agora estou aqui em Jerusalém. Saía de Jerusalém, para não passar pelos samaritanos, vocês são samaritanos, está vendo? Eles atravessavam o Rio Jordão para cá, eles iam pela Transjordânia, que hoje é o país Jordânia, fora de Israel, sobem e depois eles atravessavam lá, simplesmente para não passar. A pergunta é, que compromisso Jesus tinha em Samaria? Que audiência? O que ele tinha para fazer lá? O compromisso de Jesus em Samaria era transformar a vida de uma mulher pecadora. Ele estava indo lá,
quebrando paradigmas culturais e étnicos, porque ele sabia que tinha uma mulher que estava sofrendo, sem a graça da salvação, e que ela precisaria encontrar-se com Jesus para ter a sua vida transformada. Ele vai até lá, chega na hora do almoço. João lembra quando eu preguei aqui, uma comida tenho para comer, e vós não conheceis. Ele chega na beira do poço de Sicar, que pai Jacó cavou, famoso, e ele fica sozinho na beira do poço, e os discípulos, os 12, vão na cidade comprar comida. Quando voltam, oferece a comida. Jesus fala: uma comida eu tenho para comer, vocês não conhecem. Era a hora do almoço, comida cheirosa, comida da região ali, bem temperada. A musculatura abdominal começa a se agitar. Mas Jesus disse que tinha uma comida diferente que eles não conheciam. E ele fala dessa culinária do colegiado apostólico, que tinha representatividade social. Tinha gente rica que acompanhava, como Mateus, que era alguém que tinha posse, e tinha pescadores. Que comida é essa? Será que era feijoada? Não é feijoada. Eles não comem nem carne de porco. Que comida diferente é essa que Jesus diz que tem? E eu lembro que eu preguei aqui, eu falei assim: os discípulos pensaram, alguém já trouxe comida, Jesus já comeu. Aí bateu a síndrome de Barrichello, chegamos atrasados. João lembra? Aí quando eles estão pensando em comida, Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai e cumprir o meu ministério. Isso tem prioridade. A vontade do Pai é antes do nosso cuidado com o corpo. A vontade do Pai vem antes do que preocupações pessoais. E aí Jesus dá aquele ensinamento. Só que ele está falando com uma mulher, e os discípulos ficam assim espantados. Como que ele está falando publicamente com a mulher? O texto diz que eles não falam nada. Mas eu quero voltar antes, porque Jesus foi para lá com este objetivo. Era-lhe necessário passar por Samaria, para que pudesse encontrar aquela mulher. No encontro, Jesus está à beira do poço, a mulher chega para pegar água, e aí Jesus pede para ela dar um gole d'água para ele. E a mulher então acha estranho, primeiro, que ele fala com ela, e ela fala: como que pode? O senhor é judeu, pedindo água para mim, que sou a mulher samaritana. O senhor é maior do que o nosso pai, Jacó, que cavou esse poço, que nos deu e tal. Aí Jesus então vai dizer para ela assim: mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem está falando contigo, você não somente tiraria a água, mas lhe pediria a água, que uma água que quem beber nunca mais terá sede. Jesus fala da água da vida, naquele diálogo, ele vai e volta, ele está naquela conversação para abrir o entendimento, para que ela entenda. E quando ela passa por essa fase de diálogo com Jesus, e ele está dizendo que ele tem uma água que não é física, mas é uma água espiritual. A mulher fala assim: então me dá dessa água, para que eu não tenha que voltar aqui no poço todo dia para pegar água. Porque ela ainda está transitando no limite humano. Ela ainda está com a sua mentalidade numa linguagem material, achando que é uma água física. E Jesus está falando: eu sou a água da vida. Quem beber de mim nunca mais terá sede. A sede da alma, da busca de significado. A sede da alma, da busca da alegria, da esperança, da paz. Jesus, quando entra na vida, ele sacia a sede. Ele mata a nossa sede. E a gente não precisa estar voltando, nem buscando em nenhum lugar, porque Ele é suficiente e Ele pode todas as coisas. E quando Ele está falando com a mulher sobre isso, aquela mulher ainda está conservando esta sua ideia daquilo que é, então, material e físico.
A falta de conhecimento é o que impede a adoração. Quando alguém não adora ao Deus verdadeiro por falta de conhecimento, é natural que passe a adorar deuses falsos. Como é que a gente trabalha idolatria? Nós adoramos o Deus verdadeiro. Mas quem não tem Jesus, adora o dinheiro, adora o carro novo. Pessoas estão buscando saciar essa sede através de promiscuidade, amantes, viagens, poder, domínio, idolatria. Idolatria é tudo aquilo que entra na vida de alguém para tomar o lugar que é devido a Deus no trono do coração de cada ser humano. Eu estive na Índia numa viagem missionária, levando um grupo de pastores, e a Índia tem, segundo alguns dizem 33 mil deuses, é muito pouco. Alguns colocam 330 mil deuses, é muito pouco. Há quem diga que a Índia tem 300 milhões de deuses. Alguns acham exagerados, mas a Índia tem 1 bilhão e ela vai passar a China nos próximos anos. 1 bilhão e 800 milhões de habitantes, alguns já estão dizendo 2 bilhões de habitantes. Mas tudo que se mexe é Deus, tudo que se movimenta é Deus. Se eu começar a contar histórias aqui desses deuses, que são os animais, da vaca e tudo mais, alguns não vão nem jantar hoje à noite. Coisas que se mexem, coisas que andam. Mas o interessante é que eles estão adorando a deuses falsos. E nós tivemos uma experiência, não eu, mas uma experiência de um pastor autóctone. E esse pastor autóctone é o pastor da terra. É o indiano que se converteu, treinado pelos nossos missionários, e eles então, estando ali, se tornam pastores indianos. Nessa viagem a gente foi para dar treinamento a pastores indianos, treinamento de teologia, treinamento de eclesiologia, algo assim maravilhoso. Mas houve um momento, quando a junta preparava o vídeo da campanha para trazer para as igrejas, que a Nilcilene, não é nem do tempo ainda do Milton, quando ele chegou em missões nacionais, ela viajava o mundo todo entrevistando os missionários e colhendo as informações. E quando foi entrevistar determinado pastor indiano, na hora da entrevista ele chegou atrasado. Aí ele disse assim: irmã Nilcilene, desculpa o atraso, é que chegou um amigo pedindo para eu orar pela vaca dele. Mas eu estou aqui, vamos para a entrevista. Ela ficou, então, com aquilo na mente, oração pela vaca, que coisa estranha. A pergunta antes para você, vamos voltar um pouquinho. É pecado orar pelo cachorro? Sim ou não? Sim ou não? Quem tem cachorro em casa aí, dá um sinal. Quem tem gato? É pecado orar pelo cachorrinho? Cachorrinho vai para o céu? Vai ter cachorro no céu? Eu acho que vai. Não sei se vai ser o seu, não sei se ele se converteu. Mas os novos céus e nova terra, o cordeiro e o leão, os animais, vai ter. Mas pensa bem, o seu cachorrinho está doente. Você tem direito de falar: Deus, cura o meu cachorro? Sim ou não? Tem, oração, é o gato. Então na Índia, só que na Índia a vaca é Deus. E esse irmão, então, a Nilcilene falou: me conta aquela história. Ele contou: olha, eu simplesmente sirvo ao Senhor e um amigo meu me procurou desesperado porque a vaca dele ficou doente, caiu de febre, ficou lá arriada e tudo mais, e ele então fez oferenda a todos os deuses. São milhares de deuses, mas eles escolhem os 20 deuses principais, cada um tem 20. Pelo menos os principais. Ele ofereceu oferenda, sacrifício a todos os seus deuses. E a vaca continuou lá. Ele chegou na casa do pastor e disse assim: eu fiquei sabendo que você tem um Deus diferente. Você não quer pedir para o seu Deus curar a minha vaca? Falou: tá bom, vamos lá. Isso foi há tempos atrás. Ele foi lá, orou,
Deus curou a vaca. Aí esse amigo dele saiu contando para todo mundo: se a sua vaca ficar doente, tem um Deus aqui de um amigo meu que gosta das vacas e dos animais, manda lá. E, gente, toda hora que ficava uma vaca na aldeia dele doente, chamavam ele para orar. Aí ele estabeleceu, o pastor Milton, uma estratégia de evangelização. Com o tempo ele foi entendendo as coisas. Quando chegou lá, vai lá orar pela minha vaca? Vou. Ele chegava lá, a vaca doente, ele chamava o dono da vaca e falava assim: vem cá, antes de orar você tem que pensar comigo. A vaca para você é Deus? O indiano, fazia reverência, não é Deus. Então, meu amigo, o que é que nós temos aqui? O teu Deus está doente. Se a vaca para você é Deus, o teu Deus está doente. Agora, a vaca para mim não é Deus. Ela é muito importante. Ela salvou a Índia com leite na época da fome. E eles endeusaram, não podem nem comer a carne. Só pode beber o leite. Ela para mim não é Deus. Mas eu tenho um Deus que criou todas as coisas. O meu Deus criou a sua vaca. Então você está pedindo para o meu Deus curar o teu Deus. É isso mesmo? O cara olha a vaca lá, né? Está no pé na cova. Fala, não, é isso mesmo. Então eu vou orar. Se o meu Deus curar o teu Deus, você vai entender que o meu Deus é maior que o seu Deus? O cara olha para a vaca, não tem o que falar. Posso orar? Pode. E ele ora. E em todas as vezes, naquele contexto que tem demônio para tudo quanto é lado, trevas em todos os lugares, a luz do Senhor Jesus brilha, ilumina, clareia. Pela graça e misericórdia de Deus, as curas acontecem. E ele diz que fez assim com esse amigo. E depois, no dia seguinte, a vaca estava de pé, saudável, porque o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Falta de conhecimento leva à idolatria. E a idolatria é inflacionária. Porque um ídolo só não serve. E a pessoa vai acumulando ídolos, porque quem baseia preencher o vazio do coração através de prazeres, de ídolos e de coisas, nunca vai estar satisfeito. Mas quando Jesus entra na vida, Ele toma conta da casa. Ele preenche todos os cenários, Ele nos dá alegria, Ele nos dá paz, Ele renova as nossas forças e a nossa esperança. Adoração e o impedimento da falta de conhecimento. O outro impedimento é o impedimento do pecado. O pecado atrapalha a nossa comunhão com Deus. O pecado precisa ser resolvido. O pecado é resolvido no momento da conversão. Amém? Sim ou não? Vamos, gente, sim ou não? Sim. No momento da conversão, o pecado, ele é resolvido. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas na nossa caminhada, ele pode ter uma interferência na nossa comunhão com Deus. O nosso Wi-Fi espiritual pode cair o sinal, a nossa conexão pode ficar prejudicada. Não é perda de salvação, não acreditamos em perda de salvação, mas acreditamos de afastamento, falta de sintonia. Paulo vai dizer que tem crente com a mente cauterizada, que perdeu o senso do que é a santidade de Deus, começa a admitir pecados na vida, vai fazendo concessões, e o pecado vai entrando como uma prisão, como algemas, correntes, vai aprisionando, e infelizmente, meus irmãos e irmãs, existem crentes dentro das igrejas que estão acorrentados a pecados, e não adoram a Deus, porque para adorar a Deus é necessário santidade na vida. Jesus Cristo, ao falar com aquela mulher, e ainda percebendo que ela não está entendendo o que ele quer dizer, Jesus coloca o dedo na ferida. Jesus começa a colocar algo para ela, de repente Jesus está interferindo na vida dela. E ele diz para ela assim: vai lá, mulher, chama teu marido e vem cá. Como é que está o teu casamento?
Vem cá, mulher, vai chamar o teu marido. E quando o Senhor Jesus Cristo pede para ela chama teu marido e vem aqui com ele, ela responde: eu não tenho marido. Quando ela diz não tenho marido, ela está colocando uma verdade, mas ela não está colocando toda a verdade. Aí Jesus diz assim: você falou bem, você não tem marido, porque você já teve 5 maridos. E o marido que você tem agora não é seu. Hã? Como assim? O Senhor Jesus Cristo, onisciente, que conhece todas as coisas, sabia que aquela mulher já tinha tido 5 compromissos, relacionamentos matrimoniais que não foram adiante. Ela estava num 6º relacionamento ilegítimo. Quando Jesus diz: e o marido que você tem agora não é seu, está dizendo que aquele homem era marido de outra mulher e ela estava se juntando com ele numa relação de adultério. Pregando nesse texto, eu coloquei que aquela mulher passou por experiências de separação, de divórcio. Um teólogo amigo me questionou: mas ela não poderia ter sido viúva? Poderia ter sido viúva. Desses 5 maridos que ela não tinha mais, alguém poderia ter morrido, sim. Mas o contexto linguístico, literário do texto não indica que ela tinha sido viúva em alguma situação. Aquela mulher está passando por situações de marcas na sua alma, na sua vida, na sua experiência, de ter sido abandonada, rejeitada de alguma forma nessas 5 experiências, em alguma delas ou em todas elas. Mas agora ela, por ter feito tentativas no caminho pelo menos adequado, oficial, ela resolveu pegar o atalho daquilo que não era oficial e estava tendo relações sexuais com o marido de uma outra pessoa. Chama teu marido e vem cá. E aí ela diz, e aí quando ela afirma, e quando Jesus fala isso, ela fala assim: vejo que és profeta. O Senhor conhece estas situações. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus, Ele quer resolver o problema principal da humanidade, o problema principal meu, seu, de cada uma das pessoas, e este é o problema do pecado. E quando o Senhor Jesus Cristo fala isso com ela, e é muito interessante, a mulher, ela tenta fugir. Ela diz assim: vejo que és profeta. E aí ela quer fugir da situação. E ela fala assim: nossos pais adoraram neste monte. Que monte que é esse? Eles estão em Sicar, região de Samaria, o monte Gerizim. E ali diante do monte Gerizim havia o monte da bênção e da maldição. O monte Ebal ou monte Gerizim. O monte Ebal, o monte da maldição, chamado Monte Calvo, que ele não tinha vegetação. E o monte Gerizim, o monte da bênção. Os samaritanos construíram um templo para concorrer com Jerusalém, para não precisar adorar no templo de Jerusalém. Nossos pais adoraram aqui, e vocês dizem que em Jerusalém é o lugar para adorar. Aí Jesus fala para ela: não é geografia, não depende de lugar. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vai chegar o tempo de que nem aqui, nem em Jerusalém. O que Jesus estava falando? Ano 70, destruição do templo de Jerusalém. Jesus morre ali, 33, ano 36 por aí, tem uma questão de data, de datação. Mas no ano 70, o general Tito, romano, entrou a cavalo no templo. E ele está dizendo: não é lugar, porque isso vai passar. Mas Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, porque quando a gente se converte, quem que mora dentro de nós?
Quem tem o Espírito Santo morando dentro de si? Olha aí, que benção. Levanta novamente a mão todo mundo. Cadê a foto? Olha que foto linda. Todo mundo com o Espírito Santo, salvo por Jesus, aleluia. Mas quando ele fala, Deus está procurando gente convertida, que adora porque tem o Espírito Santo, e em verdade, porque Deus não aceita mentira na vida. O que você fala é o que você vive. Cadê o amém? Tem a ver com santidade. Deus está procurando quem tem a presença dEle, mas quem vive de maneira dEle, correta, de acordo com a palavra, em espírito e em verdade, porque Deus está procurando esses que o adoram desta maneira. É muito interessante que com Deus a gente não precisa mascarar as coisas. Porque assim como Jesus conhecia a vida daquela mulher por inteiro, as realidades dos relacionamentos, a realidade dos relacionamentos dela, Jesus conhece toda a nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer é andar na linha, amém? Andar na linha. Nós somos falhos, pecadores, as tentações estão aí por todos os lados, tentação do dinheiro. Nesse começo de ano, passa aí faz um scanner da sua vida e peça a Deus que todo dinheiro que chegue no seu bolso seja honesto, digno, amém? Nada de falcatrua, nada de coisas ilegítimas para ganhar um benefício. Porque tem gente que quer enganar o governo, quer enganar o sistema, mas ninguém engana a Deus. Então, dinheiro, as tentações sexuais, gente presa à pornografia, tentações do sexo oposto. Entrega tudo isso para o Senhor, porque Ele está vendo, Ele conhece. O crente precisa entender que quando ele se sente atraído por alguma coisa pecaminosa, a primeira pessoa que ele tem que falar sobre isso é com o próprio Jesus Cristo, porque Ele está vendo, Ele sabe o que a gente pensa, Ele sabe para onde a gente olha, Ele sabe as inclinações do que a gente está querendo, buscando. Fala para Ele, fala: Jesus, isso está me tentando, mas não é correto, tira de mim, amém? Arranca, Senhor, me livra, me liberta. E Ele vai ouvir a sua oração, para você manter uma vida de santidade, santidade no casamento, santidade sexual. Ame sua esposa, ame o seu esposo. Silvia, eu te amo, Silvia. Olha para mim, Silvia. Silvia, eu te amo. Linda, eu te amo. Quem está com a esposa aqui do lado, fala para a esposa que ama. Vai. Ó, tem gente dando selinho, pastor Milton. Tem gente já beijando. Mantenha o seu casamento e cuide bem dos seus filhos, cuide dos seus pais, cuide dos avós, da sua família nuclear, família estendida, cuide dos relacionamentos, faça tudo o que a palavra autoriza você a fazer e mantenha a santidade, porque quando a gente vive uma vida de santidade, a maior bênção é a gente mesmo que experimenta, porque assim a gente consegue adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu gostaria que em alguns minutos você pudesse passar um scanner na sua vida. E o primeiro ponto, o impedimento da falta de conhecimento. A gente conhece a Deus através da sua palavra. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de anotar na sua Bíblia, num caderno. Se alimente da palavra todos os dias. Assuma compromisso com a sua igreja. Desenvolva seus dons e talentos. Conheça Deus, sua vontade. Aumente o seu nível de conhecimento de Deus.
e mantenha a sua vida de santidade e seja um adorador em espírito e em verdade. Senhor, que o Teu Espírito Santo complete esta palavra em cada coração, em nome de Jesus.